É isso aí, Cidade FM, a sua rádio, 11 horas 6 minutinhos, para você que tá aí na sintonia da 87,9, tá chegando agora, chegou na hora exata. Bom dia, professor Ademir! Bom dia, Eduardo, bom dia, amigos ouvintes da Cidade FM, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, né? Começando para você mais um programa Minuto da Administração, uma realização de toda a equipe da administração do curso da FACICA, a faculdade aqui de Campos Gerais, né? E hoje vindo com um assunto excepcional, né, professor? Eduardo, nós preparamos com muito carinho esse assunto que está sendo muito falado, economia, né? Vamos estar falando sobre economia. É claro que a gente não vai dar aquela aula exaustiva de economia. Vamos, quando se fala em economia, se pensa também um pouquinho sobre política, mas nós vamos tentar dar uma ênfase, uma tratativa muito gostosa sobre o assunto e dar algumas dicas para que o ouvinte que é leigo possa entender melhor o assunto e para aquele ouvinte que já tem uma noção de economia possa conosco entender um pouquinho melhor. Com certeza, né, professor? Vamos dar um viés aí à economia para que você aí que está sintonizado no 87,9 possa entender um pouco mais, né, professor? Exatamente. E depois, falando agora para o ouvinte, aquele que já foi aprovado no vestibular da FACICA, os calouros 2019, quem fizer sua matrícula até o dia 21 de dezembro terão 50% de desconto na primeira mensalidade. Vou repetir, não é loucura não. Vou repetir. Então, os calouros da FACICA 2019, que fizerem a sua matrícula até 21 de dezembro de 2019, terão 50% de desconto na primeira mensalidade. Então corre, né, professor? Corre que o assunto é economia. Corre. E uma economia, né? Essa tá melhor que a Black Friday. Que isso, é a Black Friday aí da FACICA, né, professor? Bom demais. E vamos lá então dar início ao nosso Minuto da Administração. Vamos lá, Eduardo. A primeira coisa que nós temos que definir a economia. Claro. Tá? Então a economia, se você olhar no original, a economia é a ciência dos gastos domésticos. Então, didaticamente, a economia se divide em duas grandes teorias. A teoria micro e a teoria macroeconômica. Se distingue apenas no campo pedagógico, no campo didático, para que as pessoas possam estudar de maneira bem tranquila e possam formar um conhecimento sobre microeconomia e macroeconomia. Em microeconomia, nós vamos trabalhar assuntos como as famílias, a teoria da produção, a teoria dos custos, as vendas, o mercado consumidor, tá certo? E na macroeconomia nós temos os grandes agregados. PIB, você tem o consumo geral, né, o interno bruto, você tem as curvas IS e LN, tá, as curvas de demanda, e aí o mercado faz também uma articulação nos grandes fluxos cambiais, em que você pode entender tranquilamente o porquê que a variação do dólar ou do petróleo interfere na minha vida aqui. Por que o preço do café não está mais alto, porque está mais baixo, tá? E aí você tem didaticamente separado ou fatiado a economia em duas grandes metades. Você tem uma metade cuidando da microeconomia e uma grande outra fatia cuidando da macroeconomia. Mas, na vida real, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas trabalham com todos os conceitos juntos. O dólar está subindo agora, o café está sendo plantado, colhido, tratado, está sendo vendido nos supermercados, ok? Então, nós fazemos essa separação para entendimento e depois, quando nós estamos trabalhando com essa separação, tem uma expressão econômica que a gente usa muito que chama-se ceteris paribus. Tá? Ou seja,
eu estou isolando a inflação como se mais nada tivesse acontecendo nesse mundo. Eu vou tratar a inflação. E nós vamos trabalhar também em macroeconomia as políticas fiscais e as políticas monetárias. E aí você tem um desenho econômico de uma nação, país, governo, ou da sua casa, que é o mais importante. Com certeza, né? Aquela continha que você faz aí no final do mês, né, professor? Aquela reuniãozinha aí, você é puro economista, tá? E não sabe isso, né? Exatamente. Ou está se valendo de conhecimentos de economia e planejamento. Porque isso é muito importante. Lá em casa eu faço com a minha família uma reunião mensal, onde nós apresentamos os gastos do mês e planejamos os gastos para o próximo mês, para que não tenha nenhuma surpresinha. Agora você vai estar recebendo aí, ou já recebeu parte do seu 13º, alguns coincidem com férias, e é lógico, todo o cidadão que trabalhou merece um descanso, aquele que está estudando o ano inteiro vai querer descansar. E nessa hora que você está com um pouquinho mais de dinheiro, 13º, férias, você pode ou não se aventurar numa viagem, gastar isso ou aquilo. Então faça um planejamento. É muito importante você fazer o planejamento, porque janeiro chega, fevereiro chega, março chega, e aí você vai estar um pouquinho mais blindado para que você encare os desafios de 2019 sem morrer junto com 2018. Com certeza, vamos deixar só o ano acabar, né, professor? É importante isso, Eduardo. Exatamente, porque em microeconomia a gente estuda uma teoria chamada teoria da restrição do consumo. Não tem como você gastar mais do que você ganha. Parece redundante falar isso. Mas então como se explica o tamanho do endividamento das famílias, das pessoas, 2, 3 vezes superior aos seus ganhos? Então, quando você estuda a teoria a curva das restrições, você vai perceber que nela não existe o crédito. Se você está ganhando R$1.000, por exemplo, esse mês, ou o ano todo, e seus gastos chegaram a R$1.200, por exemplo, o próximo mês você continuará ganhando R$1.000, só que com um déficit de R$200. Então, não é 1.000 que está disponível para você, e sim 800. E a política de crédito, ou os créditos, nos ludibriam, dizendo, não, você tem um crédito de 3.000, então você pode comprar 4.000. Só que quando passa o período de compra, e se você não equacionar os pagamentos, você vai sofrer muito mais. Com certeza, para-se dizer os juros que vem por aí, né? Esse é um outro tema que eu gostaria de... Uma outra curva, né, professor? Não, essa é uma definição que eu gostaria que o ouvinte, assim como os nossos alunos têm essa percepção, juros é diferente de inflação. Inflação é o deterioramento ou a simples perda de valor do papel moeda. Juros é o prêmio que se paga ao credor, que lhe cedeu um dinheiro no momento que você não tinha. Então uma coisa é premiar. Eu acreditei em você, locutor de rádio, você está com um projeto, quero ampliar a rádio, eu quero que a rádio duplique a sua capacidade. Só que agora eu preciso de, R$30.000 para fazer isso. Um exemplo. Então você precisa que alguém acredite em você. Portanto, credor. Esse credor, ele vai te dar o dinheiro sob uma promessa de que daqui a um tempo, 5, 10, 20 anos, você retorna esse dinheiro para ele. Então você vai ter que retornar o dinheiro carreado com os juros. Tá? Então, os juros é o prêmio para quem acreditou em você. E a inflação não. A inflação é a perda de valor. Por exemplo, eu comprei essa camisa. Paguei R$10. Por exemplo, R$10 nela.
Amanhã você também vê, eu gostei da camisa que o Ademir estava usando, eu vou comprá-la. Você vai na loja e o rapaz vai e te vende R$10. Só que aí o lojista ele olha assim, olha, veio um, comprou, agora veio outro, comprou também, e vai um terceiro, R$10. O que o lojista faz? Ele aumenta o valor. Mas só que esse aumento de valor não houve agregação, não houve melhoria no bem. A camisa continua a mesma. Só que depois de amanhã ela está custando R$15. Então o dinheirinho que você tinha reservado para a camisa de 10, agora você precisa de 15. Então ele perdeu o valor monetário. A esse processo, de maneira generalizada, nós chamamos de inflação. Inflação, portanto, é o aumento generalizado dos preços. Obviamente, nós pensamos aqui a camisa apenas para que o autor, o ouvinte que não tem esses conhecimentos possa entender e se familiarizando quando pega grandes conceitos. Com certeza, esse conceito maravilhoso a gente vai terminando o primeiro bloco do nosso Minuto da Administração, mas daqui a pouquinho estamos de volta, né, professora? Com certeza. É isso aí, estamos de volta aqui na sua programação, da sua melhor e mais ouvida, 11 horas 34 minutinhos. Voltamos, né, para falar mais um pouquinho de economia, né, professora Ademir? É isso aí, Eduardo, amigos ouvintes. E economia, vamos repetir a chamada do primeiro bloco. Os calouros da FACICA 2019 corre para fazer a tua matrícula. Os calouros até 21 de dezembro de 2018 terão 50% de desconto na primeira mensalidade. Voltamos, corre mesmo, né, professor? Corre. É 50% de desconto, não é 10, não é 20, não é 30, não é 40, não, são 50% de desconto, né, professor? Mas tem que fazer a sua matrícula até 21 de dezembro de 2018. Vale para os calouros 2019. Com certeza. Voltando então ao assunto, né, professor? Como a gente estava falando, né, das reuniões caseiras, né, exemplificamos também, temos como exemplo a camiseta, né, as inflações, diferenciamos inflações de juros. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto de economia aqui no nosso Minuto da Administração, né, professor? Exato, Eduardo. Nós vamos agora fazer uma pegada sobre macroeconomia. Nós falamos. Aliás, vamos terminar um assunto, vamos terminar a ideia geral da microeconomia. Nós temos então as famílias, nós temos as empresas, os donos de capital. As famílias são os donos do trabalho. O dono de capital ele precisa de trabalho para produzir. E precisando de capital, de mão de obra para produzir, ele remunera as famílias com salários, com premiações, que normalmente nós vamos chamar de salários. E o produto gerado pelas empresas é comercializado no mercado de bens e serviços. E aí você tem o local onde é realizada as trocas. Então, agora os produtores vão oferecer suas mercadorias e as famílias vão gastar e o governo vai tributar. E aí esse capital retorna ao dono de capital e ele retoma a produção. E ele remunera o trabalhador com salário e a remuneração das fábricas, das empresas, dos produtores é o valor de venda, mas apurados os custos, então a remuneração do empresário é o lucro. E aí você vai entrar no outro campo que é a teoria dos preços. A gente não vai aqui entrar muito nos detalhes, mas é aquela praxe custos, a margem menos os custos, menos os tributos, menos os impostos, e você vai ter uma lucratividade. Uma empresa saudável hoje,
nos padrões modernos e pós-modernos. Nós estamos falando aí de uma empresa saudável com 7%, 10%, uma empresa muito saudável com lucro de 10%. Olha só, hein, professor? Então aí, ó, você que tem um lucro de 10% mensal, ó, tá se comparando com uma empresa saudável, né, professor? Com toda certeza, tá? Não confundir, diferenciar bem margem de lucro de prolabore, de retirada. Mas vamos aos outros detalhes importantes, que a gente vai falar agora de macroeconomia. Macroeconomia, ela vai trabalhar basicamente com duas grandes ferramentas: a política fiscal e a política monetária. Nós chamamos no primeiro bloco de curva IS e a curva LM. LM é monetária, é de dinheiro, então política monetária. E a IS é a fiscal. Então, como que o governo se intromete na economia? Como que o governo se intromete na minha e na sua vida? Usando esses dois instrumentos, ou colocando mais dinheiro na economia, ou retirando dinheiro da economia, ou tributando mais as empresas, ou tributando menos. E aí você vai ter inúmeros termos, mas vai ficar sempre na IS e na LM. Quando você tem muito dinheiro circulando na economia, você tem uma coisa indesejada, que é a inflação. Porque como eu, Ademir, começo a ter mais dinheiro, independentemente do que eu faça, começo a ter mais dinheiro disponível, há uma pressão sobre os juros caem, no entanto, os preços das mercadorias aumentam, porque ele começa a inflacionar, uma vez que você percebe que eu estou mais disposto a pagar por uma coisa que ontem valia menos. Seria, por exemplo, esse copinho d'água que está aqui à minha frente, ele custa 50 centavos. Mas se eu tiver com uma nota de 200, não, 200 não existe, uma nota de 100 reais, cobra R$1 aí. Eu inflacionei ele em 100%. Então, o governo ele vai atuar justamente nisso. E aí, os políticos, os governantes gostam muito da economia nesse sentido, porque eles se apropriam agora de conceitos econômicos para dar desculpas ou justificativas para algo feito ou não nas políticas públicas. Tá? Vamos dar um exemplo simples aqui. O governador eleito de Minas Gerais, o Zema, numa entrevista a um canal de TV, há 2 semanas atrás, ele disse que, aspas, se o governo foi entregue para ele tal qual está fazendo a transição agora, ele teria que administrar um prejuízo de 11 bilhões de reais. E com todo o programa de governo dele, atualizando e enxugando secretarias, ele fecharia 2019 com 10 bilhões negativo. Acumulado para 2020, 21 bilhões. Daí os governantes, eles lançam mão da política de crédito. O que é isso? Eles pegam dívidas do Estado e vendem essas dívidas no mercado de ações ou no mercado em geral. São chamados títulos precatórios. Então o governo tem uma dívida, neste exemplo, de 11 bilhões. Só que o Estado não quebra, ele não para, não tem como. Então ele vende essa dívida com uma proposta de crescimento de juros no futuro. Ele vai devolver esse dinheiro para quem creu nele, é quem pagou o prêmio. Definimos juros lá no início. Então ele tem que pagar um prêmio para quem acreditou nele. Então ele vende as dívidas, ele te dá as dívidas dele e você me dá o seu dinheiro. Com o seu dinheiro eu normalizo as minhas dívidas, mas eu estou a dever com você daqui 10, 20 anos.
ok? Então eu preciso agora de um plano de governo, porque eu tenho que crescer a taxas de 3, 5, 4%? Não, tem que crescer agora 10, 8, 7% ao ano. Você vai ter a noção de PIB, os grandes agregados. O que é o PIB? Para o amigo ouvinte que nunca encontrou com esses conceitos, ou sempre ouviu, mas nunca entendeu, de maneira muito didática e muito simplória. O PIB seria como você fazer um bolo, em que você junta ovos, leite, farinha, um porroialzinho ali para fermentar, mais alguns outros ingredientes, óleo, uma pitadinha de sal, seus recheios, etc. Então você junta todos esses ingredientes, que dão aí na casa, vamos falar um custo, R$5 você gastou para fazer esse bolo. E ele te rendeu uma forma que dera 20 pedaços. Então esses 20 pedaços vendidos a R$1 cada um, você vai obter, vendendo os 20 pedaços, uma receita bruta de R$20. Então esse é o PIB. Você pegou R$5 e o transformou no potencial de R$20. Então você tem um PIB. O produto interno bruto são juntar todas as riquezas de um país, estado ou município e gerar riquezas. Isso é PIB. Tá bem? E professor, também exemplificando aí para o ouvinte, né, entender mais sobre o produto interno bruto, igual o senhor mesmo disse aí, a receita de bolo funciona muito bem também, professor, com os pedaços de pizza, né, professor? Por exemplo, você poderia fazer pedaços de pizza, pegar todos os ingredientes, mussarela, tomate, e assim conforme o gosto, farinha, óleo, sal, etc. Você pega todos aqueles ingredientes que por si só não tem valor pleno na economia, ou não existe nenhuma árvore que dê pizza. Tá? Então você precisa transformar isso em algum produto acabado e comercializável. Então essa riqueza gerada nós chamamos de PIB. Tá? Então nós precisamos ter esses conceitos. Voltando ao assunto de política fiscal. Política fiscal é quando o governo entra na economia tributando ou sobretaxando setores da economia para mais, ou dando incentivos, financiando, subsidiando. Tá? Como que o governo subsidia? Ele te vende um produto, por exemplo, aqui em Minas Gerais, estamos em Minas, né? Uma montadora, o produtor rural, ao adquirir um automóvel dessa montadora, ele tem um desconto de até 35% no valor de fábrica. Quem dá esse subsídio? O governo. Quando você vai pegar o empréstimo produtor rural, você vai pegar um empréstimo em determinados bancos ou agentes financeiros, você pega juros baixíssimos. Quem está pagando a diferença? O governo. Ele está subsidiando para você. Tá? Então aí você vai ter um movimento da curva IS e a LN. A LN subindo e a IS descendo. Tá? Então o governo está instrumentando a economia e setores da economia para que se produza mais, com mais eficiência, ou que se faça incorporação tecnológica, ou para que se retarde um pouco determinados setores e dê um movimento no fluxo monetário. Então o governo vai instrumentando políticas dessa natureza. Nesse sentido, a gente poderia fechar um raciocínio exemplificando, por exemplo, o Fundo de Garantia. No início do ano desse ano, o governo liberou, arredondado, 40 bilhões de fundo de garantia que estava retido. Se você considerar que todo o dinheiro que eu recebo não necessariamente é para consumo, ou seja, de cada 1.000,
R$600 é para consumo de sobrevivência, então eu tenho um coeficiente de 2,5 vezes 40 bilhões injetados na economia, significa 100 bilhões circulando a mais na economia. Então você dá um aquecimento no mercado interno. E aí você alavanca os fatores de produção que geram emprego com mais dinheiro. Aí você cai no paradoxo da economia. Inflação é sinônimo de emprego. Juros baixos é sinônimo de desemprego. Com certeza, né, professor? E assim, com esse raciocínio maravilhoso, vamos terminando, né, mais um Minuto da Administração aqui na programação da nossa 87,9 e relembrando, Ricardinho, mais uma vez para os calouros, né? Os calouros da FACICA 2019, todos os cursos aqui, eu vou jogar uma palhinha para os cursos de administração, uma sala de administração, fica atento, já começa fazendo economia na matrícula. Que fizerem suas matrículas até o dia 21 de dezembro de 2018 para 2019, os calouros terão 50% de desconto. Palavra da Direção Geral da FACICA, hein? Então, literalmente, corre lá para a FACICA, você calouro, né, que foi aprovado aí no vestibular de 2018, corre, faça já a sua matrícula, você vai ganhar 50% de desconto. São 50% de desconto, meu amigo. Corre desse, levanta desse sofá aí, né, professor? E vai pegar os livros para sua profissão. Com certeza, né? Vamos começar a terminar 2018 com chave de ouro, né? Sim. Com certeza. E semana que vem tem mais também. Tem né, mais, professor? já estamos aí agendados com o Fernando dos Reis, proprietário, empresário do Aqui Que Tem, Olha aqui só, em Gerais. Semana que vem um bate-papo legal. Administrador de empresas também, fez parte, tivemos o prazer de trabalhar com ele durante 4 anos na sua formação acadêmica. E vamos aí estar batendo um papo super legal sobre mais da administração na sua vida. Então fica aí o spoiler do próximo programa. Professor Adelino, meu muito obrigado, viu? Semana que vem estamos juntos de novo. Hashtag ADM FACICA. 11 horas, 50 minutinhos, eu e Eduardo volto à 1 da tarde, animando por aqui essa terça-feira. Fica com Deus, fui!